Está começando. Um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? Boa tarde, ouvintes da Web Rádio Divulgar.net. Está começando mais um programa que é o Espiritismo. Comigo, Andréa dos Anjos. É sempre uma alegria estar aqui com vocês. Com esse programa que esclarece, que consola, que educa. Trazemos um momento de reflexão, música e a nossa roda de conversa, onde trabalhamos temas voltados às bases da doutrina. E para hoje a gente vai estar conversando sobre orgulho e egoísmo. Para isso já está conectado conosco a nossa companheira de movimento espírita daqui de São Luís Maranhão, Marina Ericeira. Minha querida Marina, muito boa tarde, seja bem-vinda ao programa que é o Espiritismo. Olá a todos, olá Andréia, muito obrigada pelo convite e é uma honra poder participar aqui do programa, ter esse bate-papo com você e esperamos que o que nós iremos refletir aqui e conversar possa tocar o coração de todas as pessoas que nos escutam. E Marina já é figurinha conhecida aqui da Web Rádio, ela colabora junto com outros companheiros do programa Jesus por Emmanuel, que vai ao ar de segunda a sexta, sempre a partir das 11 horas da manhã. Agora vamos ouvir um momento de reflexão e já que a gente volta. Ouça agora, momento de reflexão. Doces sonhos. Quando renascemos, deixando as paisagens espirituais para a jornada de trabalho e crescimento na Terra, é comum que nossa alma, no transcurso dos anos, se sinta cansada. Cansaço que se reflete no corpo. E podemos, se não tomarmos cuidado, adentrar pelas vielas do desânimo, da desesperança e até adoecermos. No entanto, a bondade divina estabeleceu que num dia de 24 horas, registremos a necessidade do sono. Sono que se constitui em refazimento das energias físicas. É nosso momento de liberdade. Enquanto dormimos, a alma deixa o corpo de forma parcial e se dirige para onde a conduzem os sentimentos. Por isso, alguns de nós vamos a lugares onde podemos nos ilustrar um tanto mais, onde podemos estudar, aprender. Muitas vezes, quando no transcorrer das horas do dia, nossa mente fica detida em determinada problemática, buscamos orientação e auxílio no mundo de onde viemos. É comum sonharmos, então, com pessoas com as quais discutimos o assunto, e ao despertar trazemos ideias para a solução do problema. A sabedoria popular classificou essa questão de uma forma muito simples, dizendo que o travesseiro é bom conselheiro. Mas aqueles que trazemos a alma saudosa dos amores que se foram e vivem a vida do espírito, podemos ter encontros muito significativos. Simplesmente, vamos ao encontro deles, na pátria espiritual em que se encontram. Vamos encontrá-los em jardins, em lugares que nos parecem paradisíacos. Eles nos conduzem pela mão, como Beatriz conduziu a Dante Alighieri pelas estradas que ele considerou o próprio paraíso. Mostram-nos onde vivem, falam-nos do que fazem. E cientes dos nossos problemas, nos estimulam a prosseguir, a não abandonar a arena da terra. Retornamos após as horas de sono, lembrando desses encontros. Lembranças vívidas, doces, felizes. Alguns poderemos trazer a exata impressão de um abraço apertado, de um aconchego ao peito, de muitas palavras pronunciadas, embora nossa mente possa não ter registrado a todas elas. Mas dissemos, foi um encontro muito bom. Diminuiu a intensa saudade. Colocou água fresca no vaso da sentida ausência física. Doces sonhos. Uma mãe encontra o seu pequeno que lhe diz: "Não chore mais, mamãe. Estou com Jesus. Estou bem." Um filho encontra os pais que lhe afirmam: "Estamos acompanhando o seu progresso. Vibramos para que consiga o diploma que almeja. Desejamos seja vitorioso." O noivo tem um encontro com a noiva que partiu antes mesmo das bodas a lhe dizer: "Amado meu,
Não fique cultuando tanto minha memória. Abra-se ao amor. Há caminhos à sua frente e estou me preparando para retornar aos seus braços. Aguarde-me. Não feche o seu coração. Não encerre sua vida como se tudo estivesse acabado. Amamo-nos sim, mas o amor é sublime e tem muitas nuances. Voltarei aos seus braços. Doces reencontros. Bendito sono. Abençoados sonhos. Preparemo-nos a cada noite para o repouso físico. Preparemo-nos para benéficos passeios espirituais. Uma página salutar para higienizar a mente. Uma prece para dulcificar a alma. Voltamos após um momento de reflexão e você que ainda não participou, participe. Mande a sua pergunta sobre a doutrina espírita para a gente ter o programa especial Perguntas dos Ouvintes, comigo, Isabela Martins. Pode ser aqui pela web rádio, no espaço de recados, ou nas redes sociais do Grupo Divulgar. Aproveita, segue a gente e fique informado de toda a programação. Tati, roda a vinheta para a gente poder começar o bate-papo com Marina hoje. A partir desse momento, você acompanha a nossa roda de conversa. O Espiritismo em Debate. Como falei, meus queridos, o tema de nossa roda de conversa de hoje é sobre orgulho e egoísmo, eu com Marina Ericeira. A gente recomenda a vocês o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, terceira obra de Kardec, no capítulo 7º, Bem-aventurados os pobres de espírito, item 11, o orgulho e a humildade. E também o capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, item 11, o egoísmo. A gente recomenda para a gente estar aprofundando com relação ao assunto. Mas é lógico, eu aqui e a minha querida Marina vamos estar conversando e aguçando vocês a entender um pouco sobre isso que é muito famoso no nosso meio, o orgulho e egoísmo. Marina, para a gente começar, o que seria mesmo orgulho e egoísmo? A gente fala tanto disso assim na doutrina espírita, né? Comumente é sempre divulgado que o orgulho e o egoísmo são as maiores chagas da humanidade, né? E a gente percebe que a doutrina espírita bate muito nessa tecla justamente para que a gente tente combater essas duas chagas que há dentro de nós mesmos. E o que a gente aprende com a doutrina espírita é que tanto o orgulho quanto o egoísmo estão com os pés fincados no personalismo e no materialismo. Ou seja, é como se agir por orgulho e agir por egoísmo trouxesse muito essas questões da vaidade, da soberba, da mania de grandeza, dos status, e aí vem com isso as questões do materialismo, né, que a gente vive nessa vida desenfreada, nessa busca por status, por ser bem-sucedido, né, por ter reconhecimento, e nessa competição que o mundo acaba nos impondo. Então, sempre que nós formos por esse viés, né, da competitividade, da busca desenfreada por posses, por status, por riqueza, nós acabamos agindo muito por egoísmo e muito por orgulho. E a doutrina espírita nos adverte muito a respeito dessas duas chagas, a respeito desses dois sentimentos, porque justamente eles estão a serviço dessa vida material, eles estão a serviço dessa vida da personalidade, do ego humano, né? E a doutrina espírita nos adverte justamente por quê? Porque nos solicita que a gente desenvolva o outro lado, que é o lado das virtudes, o lado dos valores, o lado das riquezas espirituais, enquanto que o orgulho e o egoísmo estão ali a serviço das riquezas materiais. Interessante, Marina, que assim, o orgulho, ele faz parte dos 7 pecados capitais, que é bem conhecido, né? A gente vai, orgulho, vaidade, ira, inveja, mas o egoísmo não. E aí, talvez ele vai meio que pelas beiradas, como se fosse assim, um pecado menor, e já a doutrina não, já dá um status que esses dois são os mais que a gente tem que combater em nós, né?
Eu costumo pensar assim, que o orgulho, ele é uma espécie de amor a si mesmo adoecido, né? O indivíduo, ele fica tão egocentrado, tão orgulhoso, tão vaidoso, que ele subverte essa lei divina que é, nós sabemos, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ou seja, tem esse pé de equilíbrio, de universalidade, que é o que a lei de Deus nos ensina. E aí o indivíduo orgulhoso, ele cria um altar para ele mesmo, né? Ele cria um pedestal onde ele vai se endeusar. Ele, na verdade, se sente um próprio Deus, né? E o egoísmo já vejo mais como um instinto de sobrevivência que adoeceu, porque nesse mundo competitivo, ou seja, se o homem primitivo lá, ele buscava por agir de acordo com seus instintos para sobreviver nesse mundo primitivo, conseguir sobreviver frente às intempéries, frente ao ataque de outros animais. Hoje, o que seria sobreviver nesse mundo competitivo, business, negócios? É ser bem-sucedido, é estar melhor do que os outros, né? É estar numa condição superior aos demais, e aí acaba que você age realmente muito por egoísmo e nos adverte a doutrina espírita, opa, cuidado, né? Será se você não vai, nessa forma, desenvolver mais o seu lado ego, o seu lado personalidade dessa existência material, ao invés de conseguir desenvolver outros valores, outras riquezas espirituais, né? Que quer visar a compreensão, o bem comum, o amor ao próximo, a empatia, o altruísmo, porque nos fala também a doutrina espírita que o orgulho, ele é oposto à humildade. É por isso que ele está no item, né, do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que o item chama o orgulho e a humildade, justamente porque o orgulho é oposto à humildade. E aí eu não consigo, quando eu estou muito egocentrado, né, quando eu estou muito orgulhoso, muito envaidecido, eu não consigo entrar na esfera do outro, eu não consigo me colocar no lugar do outro, eu não consigo ter esse exercício de empatia. Então é por isso que é extremamente perigoso, porque a gente tem uma sociedade extremamente individualista, né, extremamente egocentrada, que não consegue se ver nos seus pares, que não consegue se socializar de uma maneira equilibrada, que não consegue ter essa perspectiva do bem comum, que é tão importante para a evolução social. Então, nesse sentido, de fato, assim, o egoísmo, ele sai despercebido, mas nos diz também o Evangelho segundo o Espiritismo que o orgulho e o egoísmo andam de mãos dadas, né? Por isso que é importante a gente não perder de vista aspectos que o egoísmo também nos faz ter comportamentos bem disfuncionais da perspectiva social. E qual é a origem deles? A gente pode dizer que o egoísmo ele originou do orgulho ou não? São coisas que originaram a parte? E qual é vamos dizer assim, a gênese de cada um? A doutrina espírita fala que eles andam de mãos dadas, né? Muito interessante isso, né? E que a origem deste mal acontece quando a vida do homem está a serviço do ego, né? Do personalismo, do excesso de materialismo, do desejo de ser superior aos demais. Quando o homem é vaidoso, ganancioso e age com soberba. Então, de fato, assim, um e outro estão realmente entrelaçados, estão de mãos dadas. Eu não sei se a gente poderia dizer se um veio primeiro, se outro veio depois. Eu acredito que há realmente uma relação de mútua retroalimentação, assim, né? Eles se retroalimentam um com o outro. E aí, nesse sentido, fica realmente um processo de simbiose entre o orgulho e o egoísmo, e o homem que age através dessas perspectivas da vida vai ficando cada vez mais individualista e cada vez mais distante desse exercício de apoio ao próximo, de solidariedade, de caridade, né, de alcançar a perspectiva do outro. Porque a gente vê que eles estão a serviço muito do eu, né? O orgulho sou eu, o egoísmo é para mim, então ele está muito a serviço do ser indivíduo. Aí eu te pergunto, esses sentimentos, esse estado da alma prejudica só o indivíduo ou também o coletivo? Pois é, isso é muito interessante, né? Porque a gente percebe que o todo, ele é formado pelas partes, né? Então, com certeza, tem até aspectos psicológicos nisso, né? Que as individualidades, elas interferem no todo. Então, sim,
a sociedade repleta de seres, né, de indivíduos individualistas, egocentrados e orgulhosos, impactam na coletividade. Porque, na verdade, assim, o egoísmo que há em mim estimula o egoísmo no meu próximo. É, na verdade, uma espécie de mecanismo de defesa, porque se eu observo que o meu próximo age pensando apenas em si mesmo, eu automaticamente vou buscar ocupar-se mais comigo do que com os outros, para me prevenir de qualquer situação de risco. Né? Então, é uma espécie de mecanismo de defesa. Só que o contrário também é verdadeiro. Uma sociedade que se apoia mutuamente, né, torna os seus membros mais seguros para exercitar o amor ao próximo e o altruísmo. Então, a gente fica mais seguro de sair da bolha da individualidade, não nos sentimos vulneráveis, pelo contrário, a gente se sente pertencente ao grupo social e se sente apoiado, né, por ter uma rede social fortalecida que se ajuda mutuamente. Então, claro que se tivesse indivíduos egocentrados que não estabelecem essa relação de ajuda, isso também faz com que os indivíduos se sintam em risco e acabam tendo esse mesmo mecanismo de defesa de também ficar egocentrado, de também ficar num mecanismo individualista e de não ter coragem de sair dessa posição egocentrada para auxiliar o próximo, né? Porque a gente sempre vê isso, Jesus nos ensinou, que para você ser altruísta, você tem que renunciar a si mesmo, né? Jesus fez um exercício de renúncia perfeito, assim, para nos exemplificar. Ele, quando vai lá todo o martírio do madeiro, quando ele é crucificado, tudo ali é uma exemplificação de uma renúncia de si mesmo pela coletividade, por todos nós, por amor a nós. E aí a gente entende que para a gente sair dessa posição do egoísmo, do orgulho, muitas das vezes vai precisar de renúncia. E renunciar a si é difícil, né? Então, quanto mais egocentrados nós formos, mais difícil será sair desse mecanismo de defesa. E quanto mais os membros forem altruístas, se apoiarem mutuamente, mais facilmente vai ser para as pessoas em volta também realizarem esse mesmo tipo de postura, né? Terem esse mesmo tipo de atitude. Porque também, né, Marina, a pessoa no estado de orgulho, e aí puxando também o egoísmo, ela é como se ela tivesse uma venda, ela não vê a realidade, é só aquilo que ela acha que eu sou a melhor, eu mereço tudo, não importa. Então, assim, é muito difícil a situação, e aí a gente pensando no coletivo todo, cada um puxando o seu, fica realmente difícil a convivência social e essa sociedade em si crescer também, né, porque não tem a gente costuma muito dizer, né, que um em um somos indivíduos, quando a gente junta se torna um feixe, e esse feixe é forte, mas aí com a ideia do orgulho e do egoísmo a gente continua sendo um, e cada um puxando para o lado, é como se fosse uma questão de um cabo de guerra, né. E aí o que é interessante a gente perceber que essa sociedade que é pautada no orgulho e no egoísmo é uma sociedade que se aniquila a si mesmo, porque a gente sabe, assim, nesse mundo competitivo, quem é aliado, basta que haja uma rodada de chave para virar inimigos. Então, assim, não tem segurança, né? Não há nenhum tipo de estabilidade nesse mundo pautado no orgulho, pautado no egoísmo. Então, a gente tem uma sociedade extremamente competitiva, extremamente atroz, extremamente instável, né, de seres que por hora ali são aliados e logo depois viram inimigos e aniquilam-se uns aos outros. Então, é extremamente prejudicial do ponto de vista social. E aí, quando a gente começa a se atentar para essa perspectiva da ajuda mútua, do apoio, do bem universal, do bem comum, aí a sociedade começa a amadurecer e começa a se construir bases mais sólidas, né, mais seguras para todas as classes sociais. E eu vejo assim, a questão da pandemia ajudou muito a gente a abrir um pouco os olhos para isso, né, a ter determinadas atitudes mais voltadas à caridade, voltada ao apoio mútuo, de se preocupar com as minorias que não poderiam fazer isolamento social, como por exemplo os moradores de rua. Então, assim, é interessante que à medida que a gente evolui, a gente começa a ter, né, a sair mais do orgulho e do egoísmo e a entrar numa perspectiva em que socialmente a gente ganha muito mais se a gente começar a desenvolver a caridade, se a gente começar a desenvolver o amor ao próximo, se a gente começar a desenvolver o altruísmo, e aí sim a sociedade amadurece, evolui e acaba se desenvolvendo de uma forma muito mais estável, né, muito mais segura para todos.
E corrija, Marina, se eu estiver equivocada, mas aí você falando, eu fiquei aqui raciocinando. Que sociedades, mais pautadas em orgulho e egoísmo, está muito atrelado, principalmente a nós ocidentais, que somos civilizações mais novas. A gente vê civilizações antigas mais pensando no bem coletivo. Por exemplo, essa questão do isolamento, mas o meu direito de ir e vir, em detrimento do coletivo, porque isso tem um porquê. Teve esse cerceamento de direito individual pensando no bem coletivo, que existem pessoas mais vulneráveis à situação, que em sociedades que têm esse hábito, principalmente as orientais, foi até mais, vamos dizer assim, mais suave isso do que para nós, que é uma luta constante, porque ainda tem muito do meu eu, não, meu direito, em detrimento de um pensamento maior. Tu concorda comigo? Eu acho que muitos fatores pesam para isso, né? Aspectos relacionados à espiritualidade, talvez as sociedades ocidentais sejam mais espiritualizadas, né? Aspectos relacionados também às conjunturas econômicas, né? A gente sabe que o capitalismo acaba desenvolvendo mais esse aspecto competitivo, né? Essa coisa de, muitas das vezes, essa coisa atroz mesmo, né, de um querer estar superior ao outro, e aí isso também acaba, acho que despertando esse sentimento de competitividade, esse sentimento de passar por cima dos outros, né, custe o que custar, né, o meu interesse. Então, acho que aspectos econômicos, aspectos espirituais e religiosos, né, aspectos relacionados à política também, né, tudo isso está entrelaçado a questões sociais e acabam fazendo com que determinados países cultivem mais esse sentimento do que outros. Então, acho que sim, mas é uma somatória de fatores que acabam interferindo nisso, né, nessa cultura geral, né, como que como que cada ser cultiva isso dentro de si. Tem um peso social, tem um peso cultural, sim. Com isso, a gente vai um breve intervalo e já que a gente volta para continuar esse bate-papo com a Marina. Vamos ouvir Clareou com Samaritanos. Clareou, no horizonte cresceu e sem pedir licença encandeceu. Esquentou corações tão carentes de amor. Clareou, a esperança nasceu e a doce verdade que se escondeu despertou, a sublime virtude brotou nos corações cansados de incessante procura. Amar é a forma de alcançar a paz. Caridade é a cura da dor que dói em quem não doa mais. Cansados de incessante procura,
Voltamos, dando continuidade a esse papo com a Marina sobre orgulho e egoísmo. E aí, Marina, eu te pergunto assim, vamos começar dessa forma. Quando a gente faz algo legal e as pessoas elogiam, a gente sente um orgulho de ter feito uma coisa bem feita, enfim, orgulho de ser brasileiro. Algo é legal, tem uma medida, ou não, o orgulho é ruim em todo e qualquer sentido. Como a gente pode balancear isso? Olha só, Andréa, eu acho que a gente nunca pode esquecer que a matéria, ela é um meio, ela é um veículo, né? Qual a nossa meta? É sermos cada vez mais espiritualizados, é conseguirmos desenvolver esses valores e essas virtudes da alma, né, para alcançarmos essa condição de espírito puro. Qual que é o meio? O meio é a nossa vida de encarnado, né, a nossa vida material. É esse lelê. Então, é interessante que é esse lelê. Então, assim, a gente não pode demonizar tudo que vem da matéria, né? A gente não pode tornar tudo que vem desse mundo encarnado como algo pejorativo, como algo ruim. Então eu percebo que essa coisa do, eu tenho orgulho de ser brasileiro, meu time ganhou, poxa, isso aqui que eu fiz foi muito bom, eu tô me sentindo, né, uma pessoa incrível, eu sou incrível, olha isso aqui que eu fiz. São meios para muitas das vezes a gente conseguir desenvolver essa autoestima, a gente conseguir desenvolver esse amor próprio, né? A gente conseguir desenvolver esse sentimento de uma forma mais nobre. É claro que ele pode estar atrelado a coisas que são efêmeras, que são passageiros, mas será se essas coisas não são um veículo para a gente conseguir desenvolver esses sentimentos e que às vezes é necessário, né? Então, assim, ter total desprendimento das coisas materiais e da vivência do ego seria uma utopia, nós somos encarnados, né? E seria algo incompatível com o nosso nível evolutivo. Nós somos materializados, né? Nós ainda estamos muito ligados às coisas materiais, aos gozos, aos prazeres, né? As questões assim, nós sabemos que e a doutrina espírita nos fala isso, que nós não podemos demonizar, né? Nem a riqueza, nem os bens, né? Tudo isso são lados, né? Lados dessa moeda da matéria e que servem para a nossa evolução. A questão é como que a gente faz uso disso, né? Então, assim, é natural que a gente vá ficar feliz com nossas conquistas, que vamos ficar orgulhosos, né? Que vamos sentir alegria com conquistas materiais, termos esse sentimento de pertencimento com a nossa pátria, com o nosso país, né? E Deus nos dá essa possibilidade dos prazeres materiais para que haja um equilíbrio entre trabalho e descanso, ônus e bônus, porque a gente veio nesse mundo de provas e expiações. É um mundo difícil, é um mundo árduo, mas Deus é tão bondoso que nos dá a oportunidade de nós termos prazeres, de nós termos um lazer, de nós termos um descanso. Isso demonstra esse equilíbrio das leis divinas. Então, não há problema em nos orgulharmos de certas conquistas, que esse também é um meio para o nosso aprendizado nesse processo de amor próprio, né? E essa medida ela só se torna nociva quando prejudicamos o nosso próximo para nos beneficiar. Esse que é o grande problema, né? Então, se por exemplo, nos esportes, né, o Brasil ganha, a gente fica muito feliz. É um meio, né? É um veículo para a felicidade, para a nossa alegria. Agora, sim, dessa competitividade eu já tenho um viés de malefício, né, de uma competitividade atroz, de uma competitividade que é perversa, aí já é outra coisa, né? Então, só é realmente nocivo quando a gente tem esse intuito de prejudicar o nosso próximo para nos beneficiar, né? Agora, esse prejuízo está relacionado a isso, a esses sentimentos que não são nobres, né, que é ser atroz, que é ser perverso, que é passar por cima dos outros, né, sem ter esse viés da justiça, né. Então, quando a nossa vitória é resultado de uma ação perversa e maldosa, aí sim, se você se orgulha disso e por detrás, né, de algo que poderia ser algo saudável, você está agindo com perversão, você está agindo com maldade, aí já é bem nocivo. Então, talvez a medida seja essa, né? Será que eu estou prejudicando o meu próximo para ter determinadas conquistas, né? Para me beneficiar em algo? Então, se sim, aí já seria uma ótima métrica de que talvez o seu orgulho, né, está sendo excessivo e está sendo nocivo para a sua evolução.
E Marine, é o mesmo pensamento com relação ao egoísmo, da questão do autocuidado, do amor próprio, do amor egoístico, é o mesmo pensamento? Eu acho que sim, né? A gente tem que ter sempre em mente, assim, o maior de todos os mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Porque quando Jesus nos falou isso, a gente entende que não há amor ao próximo se não tiver auto-amor. Mas o que a gente está conversando aqui sobre orgulho e sobre egoísmo é que esse auto-amor não é sinônimo de vaidade, não é sinônimo de soberba, de sentimento de superioridade. Não é isso. A gente está falando do auto-amor verdadeiro, né? Esse auto-amor que traz equilíbrio, que traz harmonia, que traz saúde, desse sentimento que nutrimos em nós e que se expande ao nosso próximo e que se eleva a Deus. Porque se a gente for parar para pensar, eu nunca tinha entendido muito bem isso, assim, Andréia. E aí, lendo algumas obras, eu entendi isso, de que, assim, a gente derrama o que o nosso coração tá cheio, né? Então, o auto-amor, quando a gente começa a desenvolver esse sentimento de harmonia, de equilíbrio, né, de buscar nutrir em nós algo que nos traz essa saúde, essa plenitude, é isso que a gente projeta no outro. Agora, do contrário, se eu trago em mim esse sentimento de soberba, esse sentimento de vaidade, na psicologia a gente fala muito que quando uma pessoa ela tem uma tendência a uma autoafirmação muito grande, aquilo na verdade esconde uma insegurança muito grande. Então aquela pessoa que fica muito eu isso, eu aquilo, eu sou o máximo, eu faço tal coisa, na verdade ela está escondendo uma insegurança dela, né? Por que você não tem essa tranquilidade de mostrar suas falhas, de mostrar os seus erros, de mostrar onde você se equivocou? Porque você tem aquela visão muito idealizada de você mesmo. Não, eu sou a pessoa incrível, eu sou uma pessoa extraordinária, eu não erro, eu sempre acerto, eu sou uma pessoa que só cresço, que só prospero. E aí o grande problema disso é que, na verdade, esconde uma insegurança, né, uma falta de autocrítica, uma falta dessa questão de se olhar com um olhar mais franco, mais sincero. E em se tratando disso, isso mostra que essa pessoa tem, na verdade, dentro de si uma verdadeira ferida, né, uma verdadeira insegurança, um verdadeiro sentimento de baixa autoestima. E aí, quando essa pessoa se relaciona com alguém, o que ela vai transbordar? Ela vai transbordar isso, né, esses mecanismos de defesa, que ora querem mostrar superioridade, mas ora tá ali tentando forjar, tentando ser uma pessoa melhor do que a outra, né, forjando aquilo, lubridiando aquele tipo de sentimento. Então, assim, são pessoas difíceis de você se relacionar, as pessoas que agem muito pelo orgulho, muito pela vaidade, muito pelo egoísmo. E do contrário, né, quando a gente busca trabalhar aquilo que Santo Agostinho nos explica, né, de fazer essa reflexão diária, de ao final do dia pensar no que fizemos de errado, no que fizemos de bom, e termos esse olhar, né, mais consciente de nós mesmos, a gente começa a ter mais tranquilidade com quem nós somos, né, com aquilo que nós tentamos desenvolver, que é o nosso crescimento, né, a nossa tentativa de reforma íntima, de melhoramento diário, e aí pronto, tudo fica mais tranquilo, porque o que você vai direcionar para o seu próximo é aquilo que você tem com você mesmo, é essa tentativa mesmo de auto-perdão, de compreensão, de tentar fazer melhor a cada dia, e aí pronto. Aí a gente estabelece essa relação de amor que é mútuo mesmo, né? Eu me amar a mim e amar ao meu próximo como eu amo a mim. Então é tentar essa tentativa dessa relação equilibrada para que haja crescimento e para que esse sentimento se eleve a Deus dessa maneira, da relação ser bem intencionada, da relação buscar esse desenvolvimento das virtudes e dos valores. Tá certo. Vou fazer uma pausa agora que a gente está meio que entrando numa parte que eu tô deixando para mais para frente. Vamos ouvir Flutuar com Carpe Diem. Sentir você chegar, dou todo o meu ser, belo jardim, pra você brotar. Sei que você
Voltamos com a nossa roda de conversa, eu e Marina. Marina, fiz um corte proposital, porque agora eu queria que a gente conversasse sobre os opostos ao orgulho e ao egoísmo, né? Então, o que seria o oposto, o que seria de virtude com relação a esses dois, orgulho e egoísmo? Nesses capítulos, né, que você ressaltou no início do programa, que fala sobre o orgulho e sobre o egoísmo, o codificador é bem claro, né? Os espíritos que contribuem com esses textos, eles são bem claros ao nos dizer que o oposto ao orgulho é a humildade. Então, a gente entende o orgulho como esse sentimento de superioridade, de vaidade, de uma pessoa que está ali para se exaltar, para colocar ele mesmo num pedestal, para se endeusar. Então, o oposto ao orgulho é a humildade, né? É você se enxergar como o seu próximo, enxergar que você é tão importante quanto o seu próximo, que você precisa trabalhar questões em você assim como o seu próximo, que você erra como o seu próximo. Então, ter essa visão de humildade, né, de se olhar de igual para igual, né, de ver que todos nós estamos no mesmo patamar evolutivo, todos nós estamos num planeta na mesma condição evolutiva, isso nos dá esse sentimento de igualdade, né? E ter esse sentimento de igualdade é também ter essa percepção de humildade em relação a si mesmo diante do seu próximo. E o oposto ao egoísmo é a caridade, né? Então, o egoísmo seria esse sentimento, né, de privilegiar a si mesmo, né, em detrimento dos outros, né? É de se achar numa condição de superioridade, né, em relação aos demais e de querer para si o que você, assim, não se importa do outro ter, do outro não ter, na verdade, tudo para você e nada para os outros, né? E é oposto à caridade, porque a caridade visa também esse sentimento de compreensão do próximo, né, de auxílio mútuo, de altruísmo, né, de sair de si para alcançar o seu próximo, é o ser empático, é o ser compreensivo. Então, esse texto do Evangelho segundo o Espiritismo nos fala que o orgulho é oposto à humildade e que o egoísmo é o oposto da caridade. A humildade, ela é importantíssima, né, Marina? Porque ela nos faz realmente a gente se perceber, aquela conversa que a gente tem com o Espírito. Quem eu sou? Quais são as minhas deficiências e quais são as minhas potencialidades? Porque, por exemplo, Jesus disse, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se a gente não dissesse que foi Jesus, dizer, nossa, que pessoa orgulhosa, quem é esse para dizer isso? Mas ele fala porque ele tem total ciência de quem ele é e que ele, de fato, é isso, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Para a gente chegar ao Pai tem que ser através dele, porque ele já galgou tudo isso. Então, mas o que faz ele ter essa ciência? Justamente a humildade. É saber quem ele é de fato e o que ele é capaz de fazer pelo seu próximo. Da mesma forma, a gente ter essa conversa interior e ver bem, eu preciso, o que eu tenho que melhorar em mim? Eu não sou, de repente eu estou aqui todinha e Marina me diz, André, isso ali não foi legal, dizer, meu Deus, eu não sou isso tudo, e aí a gente cair, né, daquele pedestal e ter aquela percepção que não tem. Quando se é orgulhoso, você não tem, e aí a humildade te puxa para dizer, olha, você é isso aqui, você precisa fazer isso para se melhorar, mas você também já fez tanto por si, porque também tem isso, às vezes a pessoa começa a se negativar tanto, né, Marina, dizer, não, eu te falta tanto, quem sou eu para seguir o evangelho, quem sou eu para alguma coisa? Não, a gente está na nossa melhor versão hoje, né? Então a gente já fez muito e tem muito ainda a fazer. Então a gente tem que valorizar esse passo que a gente já deu, e a humildade é muito importante para isso. E a questão também da caridade e a gente vê nessas situações de pandemia, de coisas que acontecem, as pessoas se abrir. Então é um convite que vem para poder todo mundo despertar, mas e não por que tornar isso no cotidiano, né? Às vezes a gente vem com os talentos, com as possibilidades, aquele que vem com mais é para também ajudar aquele que não consegue, que está numa situação de menos, porque a gente vive
em sociedade se ajudando. A gente não vive numa ilha. Hoje eu estou numa condição que eu posso ajudar o meu próximo. Amanhã eu estou numa dificuldade e que alguém pode me ajudar. E eu gostaria muito que viesse uma mão me ajudar. Então, por que eu não posso, na oportunidade, ser essa mão que auxilia? Né, Marina? Uhum. Com certeza, com certeza. Acho que autoconhecimento é uma coisa que a doutrina espírita sempre reforça, né? E principalmente Jesus é esse exemplo, né? De que também nós não devemos nem nos superestimar e nem nos subestimar, né? Precisa ter realmente esse diálogo muito consciente. Quem eu sou, né? Quais são as minhas falhas, no que eu já tenho. Assim, eu acho que o fato da gente ter a meta, que é Jesus, pode nos fazer em determinados momentos ter esse pensamento depreciativo. Nossa, eu tô tão longe, nossa, eu não sou ninguém, né? Sou uma poeira das estrelas, eu sou um pinguinho nesse universo de Deus, então quem eu sou? Mas, na verdade, Jesus nos ensina, você é tão importante quanto eu, né? Você é filho do mesmo pai, você é meu irmão de jornada, né? Você guarda no seu interior todas essas potencialidades, né? Você fará isso e muito mais, Jesus nos disse, né? Então nos dá esse sopro assim de autoestima, poxa, então eu sou tudo isso também. E aí acho que faz parte desse equilíbrio, desse jogo de cintura entre ter essa humildade, né? Entre ter essa consciência, ter esse pé no chão, e não se deixar levar por algum sentimento de vaidade, né? E claro que as questões do mundo, os valores do mundo acabam sendo muito convidativos para isso, né? Para a gente potencializar em nós mesmos esse sentimento de vaidade, de soberba, né? E aí a gente tem que ter esse freio de ver, opa, peraí, aqui foi uma coisa do personalismo, aqui foi uma coisa, né, dessa vaidade das coisas do mundo, né, desse ego que quer brilhar aqui nessa existência, que está muito, talvez, sendo levado pelas riquezas, né, por essa questão do status, né, dessas competições da vida, e aí de você botar o pé no freio e pensar, bom, mas para que eu estou aqui mesmo, né, o que eu faço aqui nessa existência, para que eu vim para essa terra, né, e aí a doutrina espírita, ela nos deixa muito claro isso, né, você veio para que, através desses papéis desempenhados, né, Marina psicóloga, fulano engenheiro, arquiteto, pai de família, mãe, professora, enfim, vocês têm uma infinidade de papéis que é da alça da sua personalidade atual, dessa existência atual, mas que são veículos, são instrumentos para o desenvolvimento da sua espiritualidade. E aí você tem que procurar em todos os papéis que você desempenha, né, você filha, você mãe, você professora, você, seja qual for a sua profissão, você tentar ser um verdadeiro cristão, não importa em qual atuação você esteja. Então você está ali como pai. Nossa, como é que eu posso ser um pai verdadeiramente cristão? Né? Eu na escola, sendo professora, como é que eu posso ser uma professora cristã, na vivência cristã do meu ofício? Então, assim, se a gente tiver esse pensamento, né, de que os papéis são necessários, o personalismo, ele é algo importante, mas ele tem que estar a instrumento do espírito imortal. Né, ele tem que estar a serviço do espírito imortal. Então, sempre que eu desempenhar qualquer papel na minha vida mundana, né, nessa minha existência material, eu pensar, tudo que eu estiver fazendo é a serviço do espírito imortal. Tudo que eu estiver fazendo, eu tenho que buscar desenvolver minhas potencialidades, as minhas virtudes, os meus valores, porque é isso que eu vou levar daqui. O resto, nada eu vou levar. Tudo é transitório, tudo é temporário. Né? O meu papel enquanto psicóloga aqui é temporário. O meu papel aqui enquanto filha da Lúcia é temporário. O meu papel enquanto filha do meu pai de Vá é temporário. Então, são papéis temporários. E o que eu tenho que buscar e ter em mente é desenvolver, né, deixar esses papéis a serviço da vida espiritual. Desenvolver ao máximo as minhas potencialidades, porque são essas que eu levo comigo. São essas que vão me acompanhar no plano espiritual e sucessivamente ao longo de todo o processo evolutivo. Aí, Marina, depois da gente conversar sobre os orgulho e egoísmo, e agora a gente falar de humildade e caridade, a gente consegue perceber o porquê da gente falar tanto que o orgulho e egoísmo são as chagas da humanidade, né?
Eu queria, inclusive, destacar 2 trechos, Andréia, do Livro dos Espíritos, da questão 915 e da questão 916, né, que eu acho que é muito interessante, até porque traz, assim, um refrigério, assim, na alma, né, e nos diz os Espíritos na resposta da 915 que é certo que o egoísmo é o nosso maior mal. Porém, ele se prende à inferioridade dos espíritos encarnados na Terra e não à humanidade em si mesmo. Ou seja, isso nos mostra que, embora a gente fale, o orgulho e o egoísmo são as chagas da humanidade, mas estão atrelados à inferioridade e não à humanidade em si. E até ele vai nos exemplificar que, mesmo diante de toda essa vivência da nossa inferioridade, sempre há um exemplo ou outro que é totalmente o oposto disso, né? Que nos mostra uma verdadeira caridade, uma verdadeira renúncia de si mesmo, uma verdadeira amor ao próximo. E aí o Livro dos Espíritos diz, se tiver um, quem me garante que não há 2? Se tiver 2 exemplos, quem me garante que mais na frente não tenham 10? E assim por diante, né? Então, sim, são as chagas, mas são chagas da nossa condição inferior. À medida que nós formos evoluindo, a nossa humanidade irá se despojar, né? Irá com certeza superar essas 2 chagas. Com certeza. Tanto é que a gente no começo falou, esses estados da alma, ou seja, é um estado, é momento, e cabe a nós, se a gente trabalhar e sair dessa condição para e olha só, esse outro trecho aqui, que lindo, da 916. Quando o homem se houverem despojado do egoísmo que os domina, viverão como irmãos, sem se fazerem mal algum, auxiliando-se reciprocamente pelo sentimento mútuo de solidariedade. Então o forte será o amparo do mais fraco, e não o opressor. E não mais será visto homens a quem falte o necessário, porque todos praticarão a lei de justiça. Então, assim, é muito bonito a gente imaginar que socialmente nós iremos, né, alcançar essa meta evolutiva, que iremos nos apoiar mutuamente, que o mais forte será auxílio para o mais fraco, que não haverá injustiças, que todos nós estaremos praticando essa lei de amor e caridade. Então, assim, é a nossa meta, e nós precisamos acreditar que à medida que a gente evolui, à medida que a gente se esforça, né, nessa caminhada evolutiva, nós iremos alcançar uma sociedade bem mais justa, né, mais harmonizada, e que o bem é o bem comum, é o bem para todos. Pensar nessa coisa do viés do orgulho e do egoísmo, no bem para uma pessoa só, é uma utopia, né? O bem é o bem para todos. Eu me recordo na passagem de Atos dos Apóstolos, que perto da ascensão de Jesus, perguntam para Jesus, mestre, então tu vais voltar para instalar o reino de Jerusalém? E ele diz, não só de Jerusalém, mas de toda a humanidade até os confins da terra. Isso é o maior exemplo de que essa paz, né, esse sentimento precisa ser instalado no nosso globo planetário todo. Né, de que não é para A, não é para B, não é para C, não é fulano que é privilegiado diante de Deus. O bem, o amor, a caridade, essa instalação do reino de Deus é universal, precisa ser algo realmente da transformação de todo o nosso planeta. E podemos dizer que com esses esclarecimentos a doutrina é uma excelente ferramenta para a gente conseguir isso, né, Marina? Com certeza, com certeza. E eu acho que o principal é isso, assim, do que a gente estava conversando, né? De que a doutrina nos ensina que a personalidade, o ego, a existência atual, ela tem que estar a serviço do espírito, né? Nossa vida, tudo que nós realizamos neste plano material deve ser uma vivência para o exercício do ensinamento cristão, para o desenvolvimento dos nossos valores, das nossas virtudes, para nós adquirirmos esses bens imperecíveis, indestrutíveis, né? E se nós entendermos isso, que essa vida está a serviço do espírito imortal, nós deixaremos de dar tanta importância assim a coisas transitórias, efêmeras, passageiras, como título, riqueza, status social, meu apartamento, meus bens, minhas coisas, minhas riquezas. Nós iremos finalmente deixar de dar tanta importância para isso, porque é passageiro, porque é irrelevante, porque são apenas papéis sociais, né? São apenas faces dessas moedas evolutivas, dessas contingências, né? Dessas vicissitudes que passamos enquanto espíritos encarnados, mas que estão a serviço da evolução do espírito. E
vão nos acompanhar na mais variada expressão nesses sucessivos planos reencarnatórios. Então, enxergar que a nossa existência está a serviço da nossa evolução é a melhor forma, né? É a maneira com a qual a doutrina nos ensina a nos desapegarmos desses estados de espírito que são o orgulho e o egoísmo. Tá certo. Então, vamos mais um breve intervalo e já que a gente volta, vamos ouvir Paz e Amor com Banda Sol de Outubro. 1, 2, 3, 4.
amor, paz e amor. Eu só quero paz e amor. Estamos de volta com o programa Que é o Espiritismo, dando continuidade à nossa roda de conversa com Marina, falando de orgulho e egoísmo. Minha querida, gostaria de pedir que você fizesse suas considerações finais com relação ao tema e já engatasse falando da sua casa espírita. Então vamos lá, gente. Eu acho que a gente não pode esquecer, né? E temos que ter sempre em mente os ensinamentos de Jesus, né? Quando ele nos fala, né? Nos pediu para que nós não fizéssemos ao outro aquilo que nós não gostaríamos que fizessem a nós mesmos, é para nós entrarmos nesse lugar de igualdade, né? De olhar para o nosso próximo como a gente olha para a gente mesmo, de ter esse sentimento de cuidado, de reciprocidade, de auxílio mútuo, e de que nós devemos olhar para o nosso próximo como a gente se olha, né, e olhar para nós mesmos e pensar como nós gostaríamos de ser tratados, como nós gostaríamos de ser considerados nessa relação social de forma empática, né, de forma altruísta, de forma responsável. Então, acho que esse é o maior ensinamento realmente para que a gente tenha uma boa conduta social e para que a gente pense na nossa sociedade como reflexo desse processo evolutivo e que em breve nós estaremos nessa condição de igualdade, de justiça, né, de pessoas que tiverem condições, né, ou potencialidades a mais do que outras, que elas possam ser esse local de amparo, de ajuda, né, de auxílio ao seu irmão. Então, certamente que nos despojarmos do orgulho e do egoísmo é sair desse lugar, né, egocentrado, é sair dessa posição onde você quer se colocar num pedestal, onde você quer se privilegiar em detrimento do seu irmão, em detrimento do seu próximo, e começar a se colocar num lugar mais de coletividade, né, de coletividade, do bem comum, dessa evolução que precisa ser conjunta e que todos nós precisamos contribuir e nos auxiliar mutuamente para que a gente evolua, para que a gente consiga alcançar esse lugar de maior responsabilidade uns em relação aos outros, né. E bom, para falar um pouquinho da minha casa espírita, eu faço parte do grupo de estudos espíritas Meimei, que fica no Parque Shalom. Nós iremos retomar algumas atividades presenciais a partir do dia 16 de setembro. Vão ser as quintas-feiras, a nossa explanação do Evangelho, que é uma roda de conversa muito gostosa sobre o Evangelho, da doutrina espírita, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma das nossas obras do Pentateuco. E a gente faz essa explanação de uma forma muito leve, dialógica, todo mundo participa, e nós iremos retomar. Além disso, a gente tem as atividades online, né, podem acessar o nosso Instagram, lá nós temos as lives, dia de quinta e dia de domingo às 7 horas, que são explanações do Evangelho, e nós temos também os estudos da casa, que são através do Google Meeting. Então, adiciona lá, Grupo de Estudos Espíritas Meimei, né, um grupo muito querido, tem muitos jovens, o pessoal é muito alegre, sempre que possível gosta de fazer algo que seja bem da alçada, assim, da confraternização, de estarmos alegres. Afinal, doutrina espírita, cristianismo, é também um espaço de alegria, é um espaço de confraternização das almas que vibram no bem. E essa é a nossa casa espírita, e é um convite que fica aí para todos que quiserem conhecer um pouco mais sobre a doutrina espírita através da nossa casa. Tá certo. Marina, minha querida amiga, muito obrigada pela oportunidade esclarecedora, que a gente falar de tema que não é fácil a gente se enxergar quanto a isso, mas necessário, e que foi, com certeza, de muito proveito a todos nós. Muito obrigada. Muito obrigada, André, eu que agradeço. Assim, a gente sabe que é sempre muito prazeroso poder refletir sobre tudo que a doutrina espírita nos traz, e todas as vezes que a gente aborda alguma temática, a gente sai um pouco mais aprofundado nisso, né, um pouco mais compreendendo aquilo de uma outra ótica, de um outro viés. Então é um prazer muito grande poder falar sobre a doutrina espírita, poder levar essa reflexão para outras pessoas que estejam se sentindo também
sentirem confortadas, amparadas nessas palavras, nessa doutrina de luz que é consoladora e que é extremamente edificante, né, que estrutura, né, que traz esse fator estruturante no nosso ser, na nossa essência. Então, muito obrigada pelo convite, agradecer muito a equipe do Divulgar.net, a equipe da rádio, pelo carinho, pela receptividade, e podem contar sempre comigo, estou à disposição. Tá certo. E a você que está nos ouvindo, depois pode assistir esse programa e todos os outros na nossa página do YouTube. Bote lá, Divulgar Doutrina Espírita, tudo organizadinho em playlist, apcione o sininho, que toda vez que tiver vídeo novo você vai ser informado. E além de nos ouvir, você vai nos assistir. Nosso programa está acabando agora, mas a Web Rádio não para nunca. 24 horas no ar, todos os dias da semana. Então, até o próximo sábado. Paz e alegria a todos. Você ouviu o que é o Espiritismo? Eu não tenho